Bom, hoje nós estamos começando o nosso centésimo, septagésimo encontro. Estamos a um encontro da edição especial Lula, edição 171, né? Então, mas nem por isso deixaremos de falar do nosso Já presidente. tivemos uma edição especial dele, que foi a edição 51, né? Ah, é verdade. Agora nós estamos caminhando para a segunda edição especial, edição Ah, 171. falar nisso, desculpa. Diga. Ó. Ah, é para isso que você A trabalha, né, outra eu minha não vou filha? mostrar, tá? A outra coisa que eu comprei com o meu dinheiro da minha profissão, não vou mostrar, tá? É verdade. Mas olha só, bom. Não tem como não ser diferente, né? Hoje a gente vai falar bastante do Lula. Vamos falar aí sobre a questão do Uber, do iFood, da Petrobras, da dívida pública. Olha, eu vou te falar. Vamos falar sobre o Lula, tá descendo a ladeira aí nas pesquisas de opinião pública, né? A própria questão da formação das comissões na Câmara, né? Se isso é uma derrota do PT ou não. E ao final, eu acho que vamos levar em consideração tudo que a gente tem visto aí, entrevistas de ministros, decisões meio absurdas e, novamente, repetir aquela pergunta que a gente vem se fazendo cada vez mais, se de fato a gente vive numa democracia. Xará, eu vou começar com você, não poderia ser diferente, você escreveu sobre o tema, né? O governo, né, especialmente na figura do seu ministro do Trabalho, tem atacado algumas empresas, né? Em particular Uber, iFood, falou também do Mercado Livre, né? E a ideia é tentar, né, oferecer aquela gama de direitos ao trabalhador, mas que a gente sabe que na prática vai ser uma interferência e que eventualmente vai até acabar com alguns postos de trabalho. Já nós estamos literalmente condenados ao fracasso, ao retrocesso, é um problema cognitivo, os caras não conseguem entender. Primeiro que fazer o aplicativo talvez não seja tão simples assim, senão teriam outros tantos, que na verdade esses aplicativos eles prestam um serviço àqueles que se cadastram na plataforma. Como é que você vê isso? Não temos a menor chance do crescimento econômico prosperar aqui nessa terra amaldiçoada de uma forma consistente? Então, você sabe que isso não é um problema exclusivo do Brasil, né? Você tem tentativa de. Acho que na Califórnia, inclusive, teve Na Espanha alguma também teve coisa nesse alguma coisa sentido, assim, na né? Espanha, em Londres, enfim. Tem várias iniciativas nessa direção, né? De tentar, de alguma maneira, garantir alguns direitos básicos para os motoristas, né? E para os ciclistas, enfim, motociclistas, tudo mais. E é um problema, de fato, esse pessoal não faz poupança previdenciária, então vai chegar lá na frente, o cara vai viver do BPC, sem ter contribuído nada, tal, né? Vai ser um peso. Pelo menos se tiver alguma coisa, alguma contribuição, você tem aí um alívio para as contas da Previdência. O problema, na verdade, não é necessariamente o Uber, né? O Uber é, acho que a ponta mais saliente da coisa. O problema é a cunha, fiscal no emprego brasileiro. Quer dizer, o empregado brasileiro, ele é muito caro, Sim, se você quiser registrá-lo. E ele é caro em todas as atividades, não é só no Uber. a Porque o grosso Uber, modo custa o dobro, né? exato. Então você tem quer dizer, o Uber conseguiu o modelo, né, do Uber, que não é de fato um empregador, é uma plataforma de serviços, é, conseguiu uma forma de, digamos assim, driblar essa exigência de uma maneira legal, né? Porque efetivamente o cara não é empregado. Outros não conseguem, então é informalidade na veia. Então, o problema extrapola, né, a questão do Uber, o problema é, de fato, se você pensar no quanto custa o trabalhador, a folha de pagamento, tanto que você isolou 17 setores, aleatoriamente, né? Teoricamente, os que criam mais empregos e eles não pagam essa cunha fiscal, ou não pagam uma grande parte dessa cunha fiscal, que é a isenção, né, da folha de pagamento para esses setores. Esse é o problema. Essa cunha fiscal que a gente também poderia chamar de tungada, né? Um nome talvez um pouco mais adequado, assim, né? Pois é que você tem que financiar. O problema é o seguinte: você prometeu uma previdência generosíssima,
né? A gente acha que é pouco, mas comparado com outros países é bastante o que a gente gasta com a Previdência. E alguém tem que pagar, né? Então, Previdência esse é o problema. pública, né? Isso, a Previdência Pública. Para um país pobre, não gera essa renda necessária para financiar essa previdência prometida pelo governo. É uma mentira, a gente vive uma mentira. Esse é o problema. Você acha que o Brasil é um grande Flamengo e nós somos um bando de vampetas, assim? A gente finge que joga e eles fingem que pagam? Na verdade, o Brasil é um grande esquema Ponzi, né? Exato. Os últimos vão, os últimos vão pagar a conta. E é Eu já impressionante a estou no nossa. fim da minha vida, eu tenho pena dos meus filhos ou dos É isso netos. que eu ia Uma hora vai falar, né? estourar isso, né? É impressionante como a nossa Pô, geração. você não tá no fim da sua vida, Vitor. Ah, mas eu já estou próximo da aposentadoria, enfim. O meu está mais ou menos garantido. É isso que eu ia falar. Acho. É impressionante o nosso total, assim, descomprometimento com os nossos sucessores, né? A nossa falta de, assim, a gente não tem dó de deixar essa herança para quem vem aí pela frente, né? É impressionante. Ô, Vitor, bom, você é empreendedor, né? Sócio de um grande negócio, hoje ocupa um cargo de executivo. E a gente, pelo menos o bom senso diz que quanto mais liberdade econômica você tem, né, não é por acaso que os países que têm mais liberdade econômica são exatamente os que têm o melhor IDH, são os países que conseguem se recuperar mais rapidamente nas crises, gerarem mais postos de trabalho. Perguntei para o Xará se nós estamos eternamente condenados a essa visão tacanha. Você acha que tem alguma esperança de que em algum momento as relações de trabalho no Brasil possam ser representatividade das partes sem ter um Estado para nos proteger, que ao final, ao invés de nos proteger, acaba destruindo postos de trabalho? Não, não acho. Acho que nós estamos Eu, fadados eu a desconfiava, essa, mas eu tinha que a perguntar. essa, a essa situação em que você tem, assim, um histórico, né? Está no DNA, né? Desde Getúlio Vargas, essa coisa paternalista, né? Você tem essa intenção, a boa intenção, vamos dizer assim, boa intenção de proteger os direitos dos trabalhadores, que no final acaba gerando efeitos colaterais também, que são sentidos no longo prazo, né? É caríssimo se operar no Brasil. Empregar custa Ó, caro, mandar embora custa empregar, caro, tudo recontratar muito custa caro, tudo caro. muito difícil, né? Então, assim, é tudo. E vai persistir assim, porque existe essa mentalidade está arraigada na população, né? O meu direito, essa questão pelo FGTS, que é um descalabro. O dinheiro Direito. está lá rendendo 3% ao mês, é teu o dinheiro, Ao você não pode ano. fazer nada com ele, 300 ao porra, não ano. usa. Bueno, Isso. 3% ao 300 ao ano, ano. né? Então, Ao mês seria tipo, ótimo. é o custo. Ele faz parte da verdade, ele faz parte do seu salário, porque a empresa gasta com ele, né? É um direito. Que direito? Né? Será que não seria melhor que esse dinheiro fosse distribuído direto ao seu beneficiário, ao beneficiário Não todos os meses? acredito. Mas eles Vitor, não, eu a não população não acredito, sabe o que fazer, eu então não eles acredito que precisam você está ser. querendo desproteger os trabalhadores pelo tempo de serviço deles. Nossa, você vê que Não, não tem eu coração, gostaria né? de receber a minha parte em dinheiro. Incrível, não tem Eu, coração mesmo, é incrível. né? Eu preferiria receber o meu dinheiro. Ah, mas você não sabe o que fazer com ele, né? Você vai gastar, foi o problema meu, o dinheiro é meu. Né? Então, assim, essa questão é. Isso é só um exemplo, né? Você tem outros exemplos de aparatos aí que supostamente protegem, né? Outro dia você mesmo citou um exemplo, né? O consignado, né? Então, consignado é o FGTS. O governo te empresta dinheiro a 2% ao mês, a garantia é um dinheiro que é seu mesmo. É Essa, seu o dinheiro. essa operação é sensacional, cara. Essa é muito legal. E ele rende 3 ao ano. É muito legal. E assim, e as Olha, pessoas você não tomam, vai poder tirar seu tomam fundo de garantia. absurdamente. Você não vai Por poder que tirar elas seu tomam? fundo Porque de elas precisam garantia. de dinheiro. Você não vai poder tirar Ué, seu fundo de garantia, mas a gente vai não te tem, emprestar uma grana. tem o adiantamento do saque aniversário. Não vai ter mais.
Mas aí você Isso, pode pegar um dinheirinho emprestado. Tem um spreadzinho de taxa. Não é muita coisa. isso, não é? Um É pouquinho. surreal, cara. Mas assim, eu acho que eu não tenho nenhuma esperança que isso vai mudar, entendeu? Para se mudar, são várias gerações com algum pensamento diferente. Nós temos esse pensamento, a, adoradores do Estado, paternalismo, dos meus direitos. Nossa economia já é engessada, já existe um custo da máquina pública enorme para você cobrir, você precisa cobrar imposto, como é que você não vai cobrar imposto? Assim, tá tudo meio engessado, sabe? Eu acho que não tem solução. A gente vai permanecer assim nesse reme-reme eterno, essa economia que é um termo bem chulo para dizer, mas eu não vou dizer, mas que assim, ela não vai para lá nem para cá, né? Fica aquele mais ou menos. É isso, aquela Eu acho coisa que eu acho do que eu, eterno. eu acho que eu sei qual é a expressão que você está pensando, mas tudo bem. É. A gente vai ser sempre aquele aluno nota C menos, né? Então, o aluno nota C menos, ele passa de ano raspando aqui nos Estados Unidos, né? É a nota borderline, né? Aquela nota que você passa de ano. Você é o pior, entre os que passaram de ano, você vai ser o pior. Agora, você Vai pelo menos não conquistar um reprovou. vai conquistar um Mac Job no máximo. Isso. Você não vai reprovar, né? Então, aluno C menos é aquele cara, o Brasil é aquele cara que tá com a média F, todo mundo dá como reprovado, ele vai lá, tira um A, pega um C menos e passa. Aí você, bom, o cara tirou A, tem potencial, vamos ver ano que vem. Aí você está esperando que, pô, ele tirou um A, mas ele volta a tirar um C menos D e passa raspão de novo. Então vai ser sempre assim. Eu não tenho muita esperança que, de fato, isso venha a mudar, né? Então, e assim, obviamente que sob uma gestão petista, isso ainda é amplificado, porque os caras adoram interferir, né, intervencionismo, usar o Estado como grande editor de crescimento, interferir em estatal, criar mais estatal, enfim, interferir em empresa privada também, enfim, aquela mentalidade do Lula, a empresa tem que seguir o governo. E é isso, aí nós vamos ver esse intervencionismo, a vontade louca de fazer besteira, de meter a mão na cumbuca da Petrobras, da Vale e tal. Aí a gente fica aqui torcendo para que nada de mal, nada de pior venha acontecer. Mas eu acho que aqui, também me alongando muito com a sua pergunta era bem direta, era sim ou não. A resposta é não, né? Era um não. Não acho que vai mudar. Se fosse um campo de futebol, você diria que o Brasil é a área do goleiro onde nem grama nasce. É isso, é isso. Beleza. Nora, a gente, eu tenho um amigo meu, executivo de uma grande companhia, né? E ali durante o governo Dilma, eles iam anunciar um grande corte. O governo, na pessoa da Dilma, pediu diretamente, entrou na linha com ele, né? Ele tem um cargo bem elevado, que eles não promovessem aqueles cortes. Eles seguraram ali uns 30 dias ali para dar uma enganada e depois mandaram embora. E ele comentava o quão caro era, né? Você mandar alguém embora, não só pelo custo, pelo impacto, mas também pela mão de obra que você havia investido e que está perdendo. E que quando eles tomavam essa decisão, se tomar a decisão de mandar embora era difícil, 10 vezes mais era de quando a economia pudesse eventualmente dar algum sinal, recontratar, porque existe toda essa questão. Quando a gente vê o governo se manifestando em relação à questão do Uber, do iFood, interferindo diretamente numa relação que devia entre as partes, a sensação que a gente tem é que o Brasil é um lugar meio hostil, né, à atividade econômica. Agora, quando a gente vê o ministro, né, tão dedicado, é uma ironia, né, o ministro do Trabalho tão dedicado a destruir postos de trabalho, né? Então, e sabe o que me incomoda? Esse verniz e achar que é para proteger o trabalhador. Não, é para financiar o governo. Gente, não é. Hum. Né? Desculpa, alguém aqui, não sei, vocês têm alguma dúvida? Eu não tenho, tudo bem, pode me chamar de paranoica, eu estou sempre pensando no pior, mas é para financiar o governo, não é para proteger o trabalhador, porque esse trabalhador ele vai ter muita dificuldade em ter uma aposentadoria lá na frente. Tá lá, vai mudar as regras mais um monte de vezes. É que o governo precisa se financiar agora.
Tá? Então, e aí eu dou um exemplo. Na minha vida profissional, acho que 90% do tempo eu fui CLT, tá? Teve, assim, um período ou outro, PJ, alguns freelas, uma coisa assim, mas, vamos dizer assim, 90%, tá? Só mais recentemente que não foi CLT, mas o tempo todo no CLT. E durante vários anos, muitos anos mesmo, dois empregos ao mesmo tempo, com carteira assinada. Ou seja, duas contribuições. Pergunta se isso valeu para alguma coisa. Para nada. Não vale nem para contribuição, nem para o tempo. Tá? Então, assim, na hora que você vai fazer a média, e eu sei porque eu fiz uma planilha de Excel com isso, quando. Isso ainda na época do Temer, estava começando a falar. Falei, peraí, deixa eu sentar, deixa eu ver mais ou menos a quantas eu estou aqui. Aí que eu descobri isso. Isso não conta para nada. Então, todos os meus 10, 12 anos, pelo menos, que eu tive dois empregos com CLT contribuindo duas vezes, tá? Não conta para nada, nem em tempo, nem em dinheiro. É mole? Eu vou ter que fazer uma busca, né, com base na minha carteira de trabalho, contratar um advogado para ver se eu consigo um querer-que-quer de aposentadoria aí, mas acho que não vai dar em nada. Bom, já que desgraça pouco é bobagem, hoje o nosso cardápio é farto, né? Bom, a gente sai daí do Uber, do iFood, né, e para ficar no campo das empresas, especialmente, particularmente o campo de Petrobras, né? A pergunta que eu lanço, eu vou seguir a mesma ordem aqui, Xará, a história vai se repetir, né? O mesmo governo, as mesmas práticas, vão usar a empresa como sempre aí. O governo anunciou um dividendo aquém do que se imaginava, já muitos entendem ali como uma clara intervenção. Petrobras chegou a cair 10% num dia. E aí os gênios falam assim que se dane, não tem nenhuma ação de Petrobras, né? Como se a conta fosse essa, como se, por exemplo, muitos trabalhadores não tivessem ações de Petrobras no seu fundo de garantia, como Garantia. se muitos trabalhadores não tivessem Petrobras na carteira das suas fundações de seguridade social, como se o principal investidor da Petrobras não fosse o próprio Tesouro Nacional, ainda que o Vitor defenda que as ações dele, ele quer no imposto de renda dele. Mas aí, a história se repete, Xará? O que a gente tem para esperar ali na frente é mais ou menos aquilo que a gente já viu no passado? Assim, né? O pepino tá torto, já vai crescendo dessa maneira. Hoje, enfim, hoje é um pouco mais difícil, né? Não que não vão fazê-lo, eles vão fazê-lo, é que vão precisar ultrapassar algumas barreiras, né? A Petrobras hoje tem regras mais duras, em todos os sentidos, né? Desde composição do conselho, passando pelo plano de investimento, tudo isso é aprovado, né? Não é uma decisão de um cara só. Agora, a gente já viu que não tem barreira, né? O que eles quiserem A fazer, eles única vão fazer. barreira Pode demorar. legal, a única barreira legal é abroad, né? Fora do país, né? Porque aqui, É, enfim, mas como você não é sensível a preço de ação, né, na hora de tomar decisão, isso aí é mercado, eu não estou nem aí. E também, porque o ponto é o seguinte, lá atrás você teve que fazer uma supercapitalização para explorar o pré-sal, né, que era o grande projeto do governo. Então, te interessava ter um preço de ação mais para cima, porque você consegue, com aportando menos dinheiro, apesar de que o governo não aportou nada, né? Aportou petróleo futuro. Um negócio assim absurdo. Mas, enfim, é melhor para capitalizar. Hoje, o tamanho do lucro da Petrobras é tão gigante, né, com o preço do petróleo, com a produção do pré-sal, que você não precisa de capitalização. Então, putz, meio que tanto faz o preço da ação. Eles vão pegar esse lucro e vão gastar, né? É isso, em projeto que não tem retorno, tal. Então, enfim, quem tem ação da Petrobras deveria estar preocupado. E, como você disse, não é só o acionista da Petrobras. Eu acho que uma empresa do tamanho da Petrobras, quando queima dinheiro, na verdade está queimando o PIB, né? Você está pegando um dinheiro que foi gerado, que é PIB, e poderia estar investindo para gerar mais PIB no futuro, e você está queimando em projetos que têm retorno negativo, né? Então, isso é ruim para o PIB do país. Mas, putz, o cara entender isso, tal, de fato, o cara está em outra sintonia, né? Ele acha que
investindo na indústria naval, lá na frente a coisa vai se pagar. É realmente umas coisas meio. É, Enfim, é isso. esse mercado, né, dinossauro, Dinossauro. dinâmico. Ô, Vitor, a gente vai morrer e vamos seguir vendo o PT no exercício daquilo que ele sabe fazer de melhor, que não é a corrupção, é destruir valor, destruir riqueza. Sim. Você vê que eu estou deixando as perguntas para o Vitor. Eu tô extraindo Perguntas ali, fechadas. estou É, extraindo dele ali todo aquele otimismo, né? o PT é assim, acho que a maior característica do PT, além da corrupção, é a incompetência, né? É mais Então, cara até do que a isso, corrupção, né? é, isso aí já foi comprovado. E hoje, como é que a gente não derrete assim tão rapidamente? Porque hoje é mais difícil você mexer estruturalmente nas coisas, né? Se depender do desejo da turma, já tinham feito, já tinham acabado com a autonomia do Bacen, já tinham mexido no marco saneamento, já tinham feito um monte de coisa que não conseguem fazer, porque não são majoritários no Congresso. Mas o que estiver ao alcance do PT, que esteja alinhado à sua mentalidade de intervenção, né, de estatismo, e vai ser feito. O quanto eles serão exitosos, sim. Quanto mais exitosos forem, pior para o país, né? Mas não dá para ser otimista com esse tipo de mentalidade pensando no nosso futuro. Porque, obviamente, você está no governo, você, no mínimo, tem que estar planejando os próximos 4 anos, ou os próximos 8, se você, obviamente, pretender se reeleger. Então, você tem que ter um planejamento de longo prazo. O nosso não temos, né? Nós não temos uma visão. A visão de país que existe é aquela que está arraigada dentro do PT, que é aquela coisa de intervencionismo e tudo mais. Isso aí já está comprovadamente não vai dar certo, né? Não é uma alternativa que tenha se provado boa, muito pelo contrário, né? O ocaso da primeira era petista foi gerado pelo Lula, seu segundo mandato, e de maneira muito Perspicaz. competente, perspicaz, competente em mau sentido, foi continuado pela Dilma, que acabou empichada na maior recessão brasileira dos últimos 80 anos. Esse foi o que aconteceu, né? Se vai ser, será que será plantada assim, essa mesma recessão? Hoje não. Hoje tem mecanismos de contenção bem maiores e o governo não navega com tranquilidade no Congresso e tal. Então, mas assim, nós não vamos sair desse reme-reme. E eu realmente não tenho nenhum tipo Esperança. de otimismo. Eu vejo alguns analistas, mas tem uns caras que gostam de se apegar, né, ao tronco de árvore quando ele está indo lá cachoeira abaixo. Então, qualquer tronco de árvore é tido como uma grande esperança de mudança de futuro. Eu realmente não vejo. E tem gente até que fala que pô, o Haddad mudou, o Haddad Eu ouvi isso teria essa que. semana de É, uma gestora. o Não, Haddad, o Haddad é o que há de melhor. Pô, o PT é tão ruim que transforma o Haddad num exemplo, é, um eu, ouvi- benchmark, né? eu ouvi de uma Então, gestora, era uma molecada que estava falando comigo, aí eu contei para eles a história do bode na sala, né? Que você tem a sua casa tá bagunçada pra caramba, você põe um bode fedido na sala, deixa ele ali um tempo, depois você tira o bode, parece que a sala ficou até arrumada, né? A nossa expectativa em relação ao PT era tão baixa, tão baixa, tão baixa, que aí coloca um cara lá que sabe comer de garfo e faca e aí conjugar verbo, né? Sabe a diferença do plural para o singular, a gente já se dá por satisfeito, né? E realmente, né? Eu nunca imaginei pensar isso na minha vida, dizer algo isso parecido com isso na minha vida, mas assim, acho que talvez o Haddad consiga ainda, sei lá, colocar algum freio, alguma lucidez. Se é que põe, não sei também. Eu sei que deve ter uma galera aí ganhando uma grana ferrada O aí. Haddad, o Haddad está um silêncio ensurdecedor, né? Não sei se vocês estão
sentindo falta Uhum. dele falar. Eu não Mas falar sei, o quê, parece. né? Nessa altura do Sim. campeonato não precisa Então, mais, mas né? ele já falou mais? Então, mas é Então, que eu isso é acho que a verdade. situação é tão absurda, Xará, que é impossível ele abrir a boca sem dizer frontalmente o Lula, dadas as coisas que Por tem. isso, eu acho que ele está perdendo terreno. Ô, Nora, deixa eu te falar uma coisa. O meu amigo Marcelo e o meu amigo Vitor acreditam que ainda existe algum resto de institucionalidade no país e que isso talvez nos proteja. Lá fora, Hum. o buraco é mais embaixo, né? A SEC deve estar de olho aí na Petrobras novamente. Mas eu te pergunto uma coisa: a gente sempre tem a carta. Será que parou da Nora ou é impressão minha? Ah, Não, vou. tô aqui. Tava quietinha. Eu acho que sempre tem a carta da inconstitucionalidade, né? Então, esse Hum. negócio de base no Congresso e tudo, é até a página 2, né? Porque a gente tem sempre ali um STF amigo para legislar, né? Aliás, Tá. o Mar É, Mendes, é por isso que o Mercadante está onde está. Lembra? Não era para ele exatamente. estar. Isso, o Lewandowski. Então, Hã? mas isso, só para interromper, isso nos levou a alguns cenários ruins, então é isso, Mercadante, Lewandowski e tal. Só que tem um limite. Esse limite ainda não foi rompido nesses 1 ano e 3 meses. Então, tipo, não mudar a autonomia do Bacen. Tem coisas que não adianta. O STF não vai arbitrar, não vai chegar tanto, né? Então, você tem um núcleo duro aí de proteção que eu acho que eles não ultrapassam. Deus te Essas coisinhas de pequenas coisinhas e tal, aí vai entrando mesmo e aí vai rolar esse Mas retrocesso. Mas não eu acho queria, que se espalhe geral, né? eu queria Isso ter não seu pode. otimismo, Vitor. Eu não sei. Hoje especificamente, acho que está um pouco pior, mais pessimista. Mas eu acho assim, eu acho que ele talvez não se. Isso não se espraie tanto se chegarem a alguma coisa que pegue no pé do Supremo. Alguma coisa, porque, claro, também quando você abre tanto assim os campos, você compra a briga com um, com outro, com outro, com outro, com Quem outro, ganhou, Lucas? você vai, você vai acabar Pênalti. atingindo, você vai acabar atingindo algum Foi? interesse e tudo. Então, nesse Vitor, caso, sim, eu acho que aí sim. Mas eu acho que ainda falta para chegar nesse ponto. Eu não sei, por exemplo, se o Supremo se incomodaria com a independência do Banco Central. Não sei. Eles têm feito umas ginásticas tão impressionantes para justificar tudo que eu não sei, a não ser que fosse alguma coisa que os atingisse diretamente de alguma outra forma, mas eu não estou muito otimista, não. Eu acho que vão continuar. E assim, está comendo pelas beiradas, que nem a história da Vale. Não emplacou manteiga, ok. O pessoal fala, não, o Demiurgo recuou. Falei, não, recuou. O máximo que ele faz é dar um passo para trás para tomar impulso e correr mais um pouco. Não vai. E continua, vai comendo pelas beiradas. Fora que tem uma hora que se cansa e você chuta o balde e fala, dane-se, sabe? Faça o que vocês É, quiserem. eu acho que é um pouco disso que está acontecendo em algumas frentes, que talvez justifique aí o que nós iremos abordar agora no próximo tema, não sem antes eu provocar o meu amigo aqui, Xará, que é do mercado financeiro. Ô, Xará, esse negócio de interferir em quem vai ser o presidente da Vale, enquanto que vai ser o dividendo da Petrobras, em criticar o presidente do Banco Central, gera uma volatilidadezinha boa danada para o mercado, hein? Deve ter uma oportunidades de moçadinha. curto prazo. Ah, deve ter Opa. uma moçada aí deitando o cabelo, hein, Esqueceram de meu? Eletro, né? Eletro tá É, aí. exatamente, a mesma coisa, né? E até colocando talvez nesse pacote, não está na nossa pauta aqui, mas eu acho que vale a pena mencionar rapidamente, né? Nós tivemos aí uma denúncia grave do Ciro Gomes em relação ao pagamento de precatórios, né? Quem é do mercado sabe, existe um mercado de negociação de títulos de crédito descontados, né? Títulos estressados. O mercado de precatórios é um desses, mas o que o Ciro alega é que teve um pagamento aí que talvez tenha tido, alguém tenha assoprado aí em alguns ouvidos, ó, raspa o precatório lá que a gente vai pagar a conta. Eu não sei, sincero e francamente falando, o quanto dessa acusação do Ciro pode ser levada a sério, mas se de fato for comprovado que houve um pagamento que não se justifica, e existem alguns indícios, né, que assim chamam a atenção, talvez aí, quem sabe, a gente possa ter aí o início de um novo escândalo. Quando o Ciro falou, os jornalistas lá da CNN quase caíram da cadeira, ficaram apavorados, né?
de talvez serem considerados solidários na acusação, mas enfim. Bom, eu acho que o somatório disso tudo, pegando o gancho aí do final do comentário da Nora, a gente avança aqui para o nosso próximo tema. O nosso responsável pelo saque aqui do De Tudo Um Pouco Show, que é o Marcelo Gutermann, né? Ele que faz a análise do NPS aí do Lula. O Lula começou a descer a ladeira, né, Xará? Não é só uma perda de popularidade, existem alguns segmentos que chamam a atenção, entre negros, entre mulheres, no Nordeste, entre os mais jovens. E aí, não tem mais. Como é que está o NPS? Já entrou no campo do negativo? Já zerou? Ah, deve estar no negativo já. Na verdade, não começou, né? Já vem vindo desde o Deu uma início do mandato. aceleradinha, né? Se observar, não, é que agora os principais institutos de pesquisa, não aqueles que normalmente dão resultados piores para o governo, mas aqueles que dão melhores resultados para o governo, estão indicando isso. Então, você teve um atraso. Eu acho que já vem vindo, né? Eu acho que Sim. vem num contínuo desde o início do governo. É É a tal natural, da né? Você pega tendência, né? todos os governos, você começa num determinado patamar e você vai desgastando ao longo do tempo, né? O problema do Lula é que ele começou num nível muito baixo, assim como o Bolsonaro. O Bolsonaro, quando começou, ele começou mais ou menos no mesmo nível que o Lula começou, e o Lula não está acostumado com isso, esse é o problema, né? O nível dele já começou baixo, ainda que positivo, e vem descendo a ladeira. Agora, o NPS dele está igual do da época do mensalão. Foi o pior momento dos dois governos dele, que é mais ou menos por volta de zero. Então, ele não está acostumado com isso, esse é o problema, ele está absolutamente transtornado, não é à toa que está tentando mexer os pauzinhos, essa coisa da Petrobras, o negócio da Vale, ele precisa de grana, grana que não tem no orçamento, ele precisa de outros bolsos para gastar, e é isso, ele está com isso na cabeça, é só isso, né? E se ele não conseguir, ou se ele não achar suficiente, ele vai fazer déficit de novo, vai aumentar, vai ter PEC de novo. E o Congresso, para gastar, não precisa de muito, né, muito doce, é sócio, né? Acho Deixa, que aí o- não tem muito deixa, o- problema. deixa o meu aqui que a gente aprova, né? Exatamente. Ô, Então, Vitor. Ah, assim, desculpa, perdão. não, imagine, não, é isso, não tem muito segredo. Ô, Vitor, dificilmente uma queda de popularidade é o resultado de uma coisa ou outra, né? Geralmente é a conjunção de vários fatores. Desses fatores, tem alguma coisa que você destaca em relação a essa perda de popularidade do Lula, que se estende também ao seu próprio governo, né? E no caso do Lula, ainda é mais difícil se distinguir governo do próprio presidente, né? Tá no mudo, Vitor. Não sei se é fácil de destacar um elemento só. Eu acho que é normal, como disse o Gutermann, você no primeiro ano você vive seu apogeu de popularidade, depois você experimenta uma queda. De fato, a diferença aqui é que ele começa num nível baixo, já houve uma eleição polarizada, ele já começou com esse, vamos dizer, um superávit de 10 pontos percentuais, foi o melhor dele, né, ao redor disso, e dali virou zero. Hoje está em zero. Zero E com se viés você de olhar baixa. zero com viés de baixa. Se você olhar para trás, no Bolsonaro foi parecido. Também começou com 10, aí ele ficou no zero até o final, aí ficou mais negativo, e depois no finalzinho estava recuperando, no último ano, né, o ano eleitoral, recuperando, eu acho que ele chegou, deve ter terminado talvez marginalmente positivo, Com zero, mas não né? foi, mas não foi suficiente para ele ganhar a eleição, ficou ali, bateu na trave. Com zero você perde a eleição, né? Então, não é um indicador que proporcione tranquilidade. Se ele quer, está pensando aí em se tornar o Deus Lula, né? O governar 8 anos. Eu acho que talvez a falta de novidade seja exatamente um dos motivos que leva essa. O governo não fez nada, pô. O que fez esse governo? Qual foi a, Um qual foi circo de a, pulgas.
um É, ciclo-pulgas, né? Tipo, ela Ah, eu adoro quando você revitalizou fala isso, Xará. é as perfeita, notícias, é as perfeita. notícias do primeiro mandato foram, passou a mão de tinta, né? Mas causou efeito nenhum, porque hoje não existe relevância dessas ações de Minha Casa Minha Vida. Não fez nada. A economia até vai bem no primeiro ano, mas é fluxo também do pouco do efeito agro e do efeito estatístico. Enfim. Ninguém pode dizer que estamos bombando. Tem os caras que dizem, né? Nossa, a economia está ótima. Foi ótimo. Não, é óbvio, ela podia estar sendo, né, se pensar que podia ter uma recessão, mas aí você está sempre se comparando com o que poderia ser, né, a terceira, quarta divisão. Então, assim, não tem novidade. Eu acho que entra num processo de cansaço mesmo. O pessoal fica, bom, e aí, né? Eu acho que, não sei até que ponto essas declarações dele, todas horrorosas, essas gafes, entre aspas, né? Elas contribuem, e muitas vezes isso aí acaba sendo uma conversa mais no Deslize. topo da pirâmide, Pequeno né? deslize. Foi um Não sei se deslize. eles contribuem, não sei o quanto isso de fato afeta o grosso da população, mas eu acho que existe. Eu estou curioso para ver como caminha, se esse negócio estabiliza onde está, porque você sabe que ele tem uma base fiel. Então você vai ter lá uns 25% que vão dizer que está ótimo, bom, faça chuva ou faça sol, né? Eu acho que se ele caminha aí para um nível um pouco mais negativo, aí vai ser um ponto de vista de ego e tal, a questão vai ser complicada de gerir, que pode nos levar, de fato, a essas decisões populistas, né? Vamos gastar mais, vamos fazer mais, aquela coisa acaba retroalimentando um processo desastroso que a autoprofecia, né, do desastre. Mas isso não me surpreende, não é uma surpresa. É. Se caminhar ladeira abaixo, E se já tratando de estava Lula na e conta. PT, e se tratando de Lula e PT, é difícil ter surpresa. Ô, Nora, em certa altura aí, o Vitor fez como uma dúvida, né? Eu vou dar minha opinião depois, essa seria uma pergunta. Se fica por aí ou se continua a piorar? Qual que é a sua impressão? Fica por Tá. aí, continua a piorar Não, e está eu piorando acho, por quê? eu acho que pode piorar pelo seguinte, porque o PT ele é refém da única fórmula que ele conhece para se manter no poder, que é gastar mais, viajar pelo país e tentar uma comunicação diferente. É sempre esse tripé, tá? O gastar mais, ele não consegue cortar gasto em algum lugar para gastar mais em outro também. Não, é só gastar mais. Ele não consegue fazer economia para que essa conta feche. Viajar pelo país, você vai ver, vamos falar do relançamento de alguma coisa, fora as inaugurações, inauguração de pedra fundamental, de qualquer coisa, tá? E o terceiro é culpar a comunicação. Eles já começaram, inclusive. É sempre assim, a culpa é da comunicação, como se a comunicação não fosse dos dois lados, né? De quem emite também. Não, eles culpam só quem recebe a comunicação. Então, assim, eles acham que tem que aliás, eles se enganam redondamente na comunicação, tá? Isso também é um fato. Agora, as soluções que eles buscam nessas três coisas são as mais erradas possíveis. Só que eles sempre voltam nesse programa. É o dia da marmota, sabe? Eles só conhecem esses três passos, essa é a fórmula deles, que não deu certo e continua não dando certo e não dará, entendeu? Então, só pode piorar. Deixa eu Você sabe vou que eu queria só fazer responder. uma parte, Marcelo, antes Diga. de entrar, que eu acho que eles se basearam, e eles têm essa esperança ainda, no fato de que ser o anti-Bolsonaro, ser o salvador da democracia e tal, Esgotou, que né? esse negócio ia perdurar, Não né? é, Como, não é. porque já Fora que esse, foi, dis- né? Isso fora já que esse foi, já. discurso, Ó, ele cola numa parte da população. isso, que é a parte, inclusive, que não precisa de muita coisa, que já está com Exatamente, ele, faça chuva, faça sol, né? exatamente. Aliás, da mesma maneira que eu acho que foi um pouco equivocado no governo anterior do Bolsonaro, disse essa conversa de ser mas e o O Lula? Ele anti-PT. também É, manteve essa questão.
Só que no final do dia, quando você avalia o governo, você não está olhando se, né, se é o anti alguma coisa. Eu acho que isso aí vai dar é um tiro na água, né? Não vai dar em nada, é pior para eles, não tem nada a mostrar. A minha única dúvida, Porto, é É. se a base de fiéis que eles têm, ela é suficiente para sustentar esse número próximo do zero. Ah, eu Só acho Então, que isso, Vitor, não. cara. eu ouvi, então, olha só, até, desculpa por te cortar. Não, imagina. Pensei nisso que você falou, você tinha falado antes da base fiel. O Bolsonaro também tem uma base fiel, Sim. né? Isso não impediu que ele chegasse ali na faixa dos -20, -25. Por quê? Porque é, essa base fiel, de fato, que faça chuva, faça sol, não é tão grande, não é gigante. É um núcleo, sei lá, 15% do eleitorado, no máximo. O resto é meio que, assim, é gente que é simpatizante, mas tem suas críticas. Então o cara passa do bom para o regular. Ele pode não dar o ruim, mas ele fica Entendi. no regular, É, bom ponto. né? É, a turma do Então, nojinho, perde a popularidade com a turma do nojinho, mas a turma do nojinho não vai dar o braço a torcer. E em relação à dúvida que o Vitor colocou, eu acho que assim, tem uma série de elementos que corroboram para a queda de popularidade do Lula, né? Existe concretamente um aumento de percepção de sensação de violência no país, né? Acho que isso é verdade. é um elemento que conta, né? Existem essas falas absurdas, irresponsáveis que, se não são relevantes, elas têm se elas não são preponderantes, elas têm a sua relevância, né? Existe uma série de fatores, mas eu acho que no final das coisas continua sendo a economia o relevante. Os adoradores mais fiéis, né, do Lula, sejam aqueles declaradamente apaixonados por ele, ou aqueles que, sob o pretexto de combater o Bolsonaro, acabam não assumindo o seu lulismo, né? Estavam se baseando aí em alguns números positivos, né? Como se esses números não dissessem respeito a algo que já passou e que são consequência direta de medidas que foram tomadas antes do próprio governo Lula. Questão, por exemplo, do aumento de renda e tudo mais. Acho que esse governo tem pouco mérito. Talvez o único mérito dele é não ter destruído o país, dada a expectativa tão negativa que se tinha. E aí talvez esse mérito seja do Haddad, sei lá do que for. Mas a economia na ponta não vai bem. Eu tenho um cliente, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês aqui no nosso último encontro, que o Comenta. negócio dele são peruas que fazem um comércio varejista porta a porta em bairros de classe C, D e E. E o cara falou, ó, nunca teve tão ruim. Como ele é um jovem empreendedor, então ele ainda não atuava nesse segmento na época da Dilma, é razoável dizer, ele começou logo depois, que desde então ele está lidando com o pior cenário. Ele já ouviu o pessoal lá no Nordeste metendo a boca no Lula. Então, no final das contas, é um monte de coisas, mas a economia não vai bem. E a economia não indo bem, a gente sabe que é o seguinte, puta, vai bater na parede. Alguém normal meteria o pé no freio. Não, vamos acelerar, né? Que quem sabe dessa vez dá certo. Então eu acho que tem uma chance razoável, dessa popularidade do Lula cair mais rapidamente e de forma que talvez até nos surpreenda um pouco. Por quê? Porque eles não revêem atitude. Eles não dão o braço a torcer. Então eles não conseguem corrigir o rumo. Então eles repetem a mesma fórmula 1 milhão de vezes, achando que em algumas dessas vezes o resultado pode ser diferente. Então esse governo, ele não, ele é tão calcado nessa figura messiânica do Lula que ele não tem uma autocrítica suficiente para tentar corrigir rumo, né? Pô, é o seguinte, eles vão criticar os institutos, vão criticar a imprensa que está desgastando o governo Lula, né? Eu vejo esses trouxas aí, que nem aquele Felipe Neto comemorando, não, o governo vai fazer 100 institutos de educação. Eu consigo imaginar a cara dos empreiteiros fazendo assim, né? Como se educação fosse construção física, né?
como se não fosse grade, como se não fosse alimentação, como se não fosse professores, capacitação, o espaço físico, especialmente hoje em dia, talvez seja o de menos, né? Então eu tenho a sensação de que vai piorar e vai piorar muito a popularidade do Lula. Eu não sei se o suficiente para que ele chegue numa próxima eleição cambaleante, que possa vir a perder. Isso é mais difícil de dizer, porque infelizmente, né, muitas pessoas que votaram supostamente defendendo a democracia ainda têm uma certa dificuldade de verem, eu ia dizer o erro que cometeram, mas eu não vou falar porque eu não tenho tanta educação assim, né? Ver a Mas aí merda eu que acho que fizeram, né? eu acho que perde, tá? Se tiver negativo, perde, porque a diferença foi mínima. Você sabe que eu tenho uma teoria que eu vou elaborar melhor sobre isso, como está o espectro político brasileiro completamente polarizado, que não dá margem ao surgimento de outra coisa que não seja. Então, imaginem um gráfico. No eixo X, vamos chamar do nível de bolsonarismo. Vai de -1 a +1. Tá? Imagine esse o eixo X do gráfico. No eixo, no eixo X. No eixo Y, você tem o lulismo ou o petismo, que vai de -1 a +1. Então, você tem a pessoa pode estar em diferentes pontos nesse gráfico. Então, você tem lá o cara que é o lulista extremo, o antibolsonarista extremo. Então, ele é o ponto +1, -1. No outro lado, você tem o bolsonarista extremo e o antilulista extremo, -1, +1. Esses caras nem se conversam, eles são inimigos. Né? E aí, só que no meio desse gato tá cheio de gente. Então, tem um cara, por exemplo, que ele é um nível -1 de antipetista. E é um zero bolsonarista. Ele é indiferente ao Bolsonaro. Tipo eu. Eu sou um cara que eu tô mais nesse eixo aqui. Né? Então, assim, eu jamais vou votar no PT. Então, qualquer coisa que surja contra o PT, eu vou votar nessa coisa. Mas vai ter gente que não tem um nível tão grande assim de antipetismo Sim, e, sabe, assim, mas assim, ele é um -0,3 de antipetista e -0,4 de antibolsonarista. Esse cara pode votar em qualquer um dos dois. Aí vai depender, tá? Então, se você vai ser botar de esse novo no pessoal que. Photoshop, né? Não sei, porque aí você pode. Teria que fazer uma pesquisa para saber onde é que está disposta a população, entendeu? Eu Que acho que esse esse cara, pessoal do nojinho que você fala, eles ficam bem no meio, porque eles não são assim. Eles não são antipetistas a ponto de desconsiderarem o voto no Lula. Mas, putz, às vezes eles são mais antibolsonaristas que antipetistas, sabe? Então eles votam mesmo sendo um pouco contra. Aí a se não ser que o surge governo alguém que esteja não muito seja. mal, né? É, É, exatamente. então, E assim, eu aí vou elaborar talvez melhor essa minha teoria, mas eu acho que todos nós estamos dispostos nesse gráfico, de alguma maneira, é como se nos fosse, dois eixos, entendeu? é quase como se fosse um indicador que entre -1 e +1, sendo um extremo do Lula, outro extremo do Bolsonaro, como se fosse uma soma zero, ele vai estar em algum momento um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, né? Então tem esse miolo aí que eventualmente pode, talvez aí Isso. migrar, ou eu não voto, eu votei no Lula para o Bolsonaro não ganhar, mas eu não vou votar mais no Lula. Então, aquele voto que teve no Lula para o Bolsonaro não ganhar, vira o isento, aí eu vou chamar de isento do bem. Olha que legal, esse mundo dá voltas, né? Eu vou chamar de isento do bem, que era o petista que deixa de votar no PT. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nessa semana também, uma coisa que chamou muita atenção, né? Foi a disputa lá das comissões na Câmara, e uma disputa em particular chamou ainda mais atenção, que foi a da educação, né, em que o presidente da comissão é o Nicolas Ferreira. Há quem diga que ele não tem nenhuma qualificação para estar ocupando essa presidência e que isso é um posto muito sério, que a gente não deveria brincar com isso. Eu, de sacanagem, disse o seguinte: se ele não tem experiência nenhuma em educação, pô, meio caminho andado, porque o pessoal que tem experiência trouxe a gente até aqui, né? Então, talvez a grande vantagem dele seja não ter experiência nenhuma, então ele não tem culpa nenhuma do estado das coisas na educação. A gente vale lembrar, né, que desde a redemocratização, se é que a gente está vivendo um período de democratização, a máquina pública teve sempre na mão da centro-esquerda e da esquerda mais radical. Teve o Temer, que inclusive teve uma medida importante nesse setor, que foi a questão da mudança lá Ensino médio. do ensino médio, né?
E o Bolsonaro que não fez nada, e, assim, não mudou muito Na verdade, o ministro da Educação do Temer, eu acho que foi um dos melhores, foi o melhor ele o André dos últimos Mendonça, anos. né? Mendonça, Não, Mendonça, né? Como que é o nome? Esqueci dele, esqueci o nome dele. não é André, é outro nome. É Mendonça alguma Ministro coisa. Enfim, Esqueci. Supremo. Peraí que Não, é o não é André Mendonça alguma coisa. Mendonça, não. É o Mendonça alguma Ministro coisa. Supremo. A É. gente, a gente vai descobrir. Mas e aí, Nora, o que que você acha? O resultado dessa disposição das comissões pode ser entendido como uma derrota para o governo? É mais pirotécnico do que Não, eu acho prático? que, eu acho assim, é uma derrota, sim, de certa forma. Agora, é o seguinte, se você pegar as últimas, não digo nem 10, as últimas 6 comissões, alguém se lembra quem que era o responsável pelas comissões? Qual era o currículo dessa pessoa? Então, assim, é que agora a oposição não, desculpa, o governo fez um escarcéu porque perdeu, só isso. Mas, assim, mesmo eu que acompanho bastante política e tudo isso, eu sou incapaz de falar, de mencionar as últimas 10 comissões quem era e qual era o currículo da pessoa. Então, assim, agora foi só porque o governo perdeu. Então, aí eles saíram atirando contra que esta criatura não tem experiência em educação, não sei o que agora. Os outros provavelmente também não tinham nas áreas que estavam presidindo, né? Aliás, basta ver, inclusive, nem digo nessas comissões. Você vê o mesmo caso na CPI, em qualquer coisa, assim, mas nas comissões eu acho que fica um pouco mais, é que a gente tinha menos acesso, tá? Mas se você pegar qualquer uma dessas, ou qualquer relatoria, é raro, relatoria até que, mas é raro você ter alguém que fosse realmente do setor e que tivesse realmente experiência nisso. É muito raro. Então, esse, Só recuperando aqui só o que nome teve do mais ministro, território. Era o Mendonça Filho, Ministro né? Filho. É isso aí. Xará, essas derrotas do governo nessas comissões temáticas da Câmara, é sinal de uma fragilidade? Tem relevância? Não tem? É muito mais propaganda e pirotecnia da oposição para fustigar o governo? Como é que você vê eu isso acho que é por aí. Bom, vamos lá. cristalizado na indicação do Nicolas? Do Nicolas e da outra, né? Que eu não me lembro o nome, Caroline É, alguma coisa. exatamente. Carol Detoni, É, Carol do, Detoni, né? Acho que é. Carol de... É Carol isso. de Tone, exatamente. Da CCJ, que essa sim é uma comissão bem importante. Sim, é verdade. Bom, primeiro, que o governo está frágil no Congresso, isso não é novidade para ninguém. Os caras são minoria, não conseguem articular minimamente. O Padilha é uma nulidade, não tem isso aí, não é novidade. Acho sim que foi meio que para provocar, né? Colocar bolsonaristas de quatro costados nessas comissões, principalmente na CCJ. Acho que a Sim, escolha do Nicolas, eu fico imaginando, olha, pensa, o Nicolas ele está lá porque ele é influencer, né? Ele é um cara que se criou dentro da internet, sim, essa é a Elegeu por história isso, do cara, né? sim. Imagina um Felipe Neto se elegendo deputado federal, que é do mesmo meio, é o cara que se criou na internet. E eu não tenho dúvida que se ele se candidatasse, ele seria eleito, né? sim. E ele fosse designado como coordenador da o presidente da comissão de educação. Como é que seria o barulho? Zero. Se não trocado. Provavelmente zero. Pelo contrário, seria, pô, olha aí, um cara que entende a juventude, que, né, Uhum. que tem Esse é um uma Brasil que vai sensibilidade para maior. frente. Lá, lá, Não, lá, na lá, verdade, não lá. é o problema Não, haveria barulho da do pessoa. lado. Não, do lado oposto haveria barulho. Aqui Não, ok, haveria bastante verdade. barulho. Mas, veja, não teria editorial do Estadão, não teria comentário na CNN, não teria, enfim. Os próprios E- argumentos que usam o fato de O ele não ter editorial do um. Estadão talvez tivesse. eu acho que Do sim, Estadão. talvez. É. Do Mas, Estadão, sim. por exemplo, Estou sendo injusto. os mesmos argumentos não seriam usados. Por exemplo, o fato do Felipe Neto não ter nenhum background, né, em termos do setor de educação. Até porque ele não tem background nenhum no setor de saúde Não, e vive não, seria fazendo live usado. aí A sobre os mais Jovem Pan diversos usaria temas. esses argumentos. A Jovem Pan usaria, a Oeste usaria. Talvez.
Aí vai depender do veículo, né? A gente também tem que olhar Não, eu assim. digo em Esses, relação, não, eu digo em relação à própria esquerda. O que eles usam como argumento para atacar não, a como eu indicação te do falei. Nicolas não valeria para o Felipe Não, não Neto. Não, isso valeria. sim. Não, mas eu tô pensando mais na mídia mainstream, né? No Globo News, na Eu acho que CNN, eu enfim. acho Aí que eu acho que teria repercussão, mas seria depende de onde menor. a mídia está colocada nesse gráfico que eu te falei. Se ela Exato. tiver muito no lado antibolsonarista, esquece. Se ela tiver meio que no meio, tipo onde eu acho, por exemplo, que está o Estadão, um pouquinho mais Teria para um nos dois. antilulista e tal, ela ia falar. Né? E depende, a Jovem Pan falaria. Né? É. Agora, eu acho que para contra-argumentar essas indicações do ponto de vista técnico, é só olhar o histórico de quem foi o relator dessas comissões nos últimos 20 anos. Vamos ver se tem grandes experts lá. Não precisa Eu nem ver duvido, isso, é só ver a eu situação da duvido. educação no país. Não é, tipo, pô, isso é um job político, né? Um cargo político. Eu acho que um bom passo para melhorar a situação da educação no país é acabar com o MEC e com as universidades federais. Já daria uma boa melhora, porque se não melhorasse nada, a gente já está gastando menos dinheiro. Então já era uma vantagem. Porque, sinceramente falando, eu acho que hoje, assim, o país, para a gente conseguir. Porque olha só que armadilha que a gente está. Vamos imaginar que todas as variáveis macroeconômicas melhorem ao ponto que a gente vá para um crescimento gigantesco. A gente não teria como dar conta, o país não tem produtividade, né? Não tem mão de obra qualificada, o país é país de É isso. forma analfabetos funcionais. Então, assim, a gente está preocupado em gastar dinheiro público em universidade, o pessoal não sabe tabuada, bicho. Agora vai tirar da grade lá a língua portuguesa para colocar estudo de identidade de gênero. Então, realmente, A UFRJ vai baixar a exigência na matéria de cálculo estrutural para evitar a fuga de estudantes cotistas. Então, não assim, vai se já ter. era perigoso passar por baixo de um viaduto, agora Agora mais ainda. Bom. A conversa hoje foi quase que monotemática, né? Foi falar do governo, falar do Lula, né? Ainda que a gente poderia derivar aqui, né? O ministro Alexandre de Moraes nos brindou com um belíssimo voto lá numa multa do TSE, né? Uma colunista da Jovem Pan foi multada por difamar a Janja, que eu não sei o que ela era candidata, mas supostamente é porque ao ofender sistematicamente a Janja, aquilo seria tido como um ato de campanha dado o processo eleitoral. Eu pergunto, você já viu alguém ser processado por elogiar sistematicamente alguém? Porque se você condena por criticar e criticar pode ser entendido como propaganda, e até uma cônjuge, né? Não é nem um candidato. Quer dizer, alguém que elogia alguém próximo ao candidato também estaria cometendo crime. Eu nunca vi isso. Isso sem contar, né, a entrevista do Gilmar Mendes para o Valor Econômico, um espetáculo, né? Cada vez a gente é mais brindado aí com o Hum. brilhantismo dos nossos ministros. Dito isso, apenas como uma soprada na brasa, vou voltar à pergunta que a gente já fez, porque parece que cada vez que nós nos encontramos, nós estamos caminhando numa direção, né? O despudor dos ministros de opinarem, né? Hoje eu vi uma frase legal de um cara, né? Que o Gilmar Mendes não pode ver nem luz de geladeira, que já começa a falar achando que é entrevista, né? Tipo, ele abre a geladeira porque vê um holofote, e é isso aí, eu acho que poderia ser facilmente estendido no Barroso. A pergunta é, Xará, vivemos numa democracia? Sim, vivemos. O fato da gente estar aqui já mostra que a gente vive. É Bom, disfuncional, mas é uma democracia. então a gente vive uma democracia manca, é isso? Com É isso. incontinência, não sabe ir no banheiro direito e tal. É, E você, tem, Nora, acha que a gente vive numa democracia? acho sim. Apesar do meu mau humor de hoje e tudo, acho que sim. É meio disfuncional, meio assim, imperfeita, pode ser, é claro, uma, é uma mas democracia C menos. É isso, isso. isso, passa raspando Você bom. acha isso também, Bom. Vitor, que a gente vive numa democracia, mas é uma democracia sem menos? Eu acho que sim. Veja, quem vive numa ditadura tem sua liberdade cerceada. Mas você não acha que Então, entre a assim, democracia e a ditadura existe uma zona aí, meia cinzenta? uma zona meio cinzenta. Mas então não é binário. Então, assim, se não é binário, tem um nível de É, democracia. eu acho. Ele vai de 0 a 10. Então aí nós vamos. Aí eu acho que eles fazem esses rankings aí.
Não tem um ranking de Tem. liberdade? O Brasil é Então, flawed democracy. então É uma pronto, tá democracia dado. falha. É isso. Mas aí tem o É, ranking que já diz. Eu acho que eles tem vários atributos, né? E é, aí, no final, a gente tá mal ranqueado. eu Pronto, discordo tá da já dizendo a nota de verdade. você. Eu vou abrir uma data vênia, com todo respeito aos colegas de bancada, eu vou abrir uma divergência. É mínima, mas é o seguinte: vocês acham que é C menos, eu acho que é D mais, né? Eu acho que a nossa democracia ela é D mais, ela já caiu do patamar de C. Não acho que vivemos numa democracia mais. Eu acho que os elementos necessários para uma democracia, que é fundamentalmente uma independência, uma harmonia entre os poderes, a gente já não tem mais isso, né? A gente teria que ter, numa democracia, a meu ver, seria papel fundamental da Suprema Corte ser a guardiã da Constituição, já não é mais, e a gente teve um show de democracia na votação unânime, né? Ah, é progressista, é conservador, mas o que que diz a Constituição? Então, 9-0 para o bicho-papão. Pô, o Trump é extrema-direita, fascista, o cacete a quatro. Ah, que tem os. Poderia ser 5-4 se o voto dos caras não fosse orientado pela sua convicção legal, e sim pela sua simpatia ideológica ou a quem estivessem a serviço, né? Então eu sinceramente discordo de vocês, acho que hoje não vivemos mais uma democracia. A liberdade de imprensa não é plena, nós temos jornalistas presos, o Estado de Direito não está sendo respeitado. Nós tivemos agora o caso lá, a primeira pessoa inocentada pelo Alexandre de Moraes puxou 11 meses de cana para ser inocentado. Quem devolve esses 11 meses de vida? Imagina a gente que perdeu 11 meses de convívio com nossos entes queridos, com os nossos filhos. Então, eu acho que nós temos uma série de. A gente não vive uma ditadura ainda, né? Não por falta de não por falta de querência, né? A gente ainda não vive uma ditadura, mas eu acho que já faz tempo que a gente não vive numa democracia. Não é uma autocracia ainda, eu acho que é uma corruptocracia, talvez, mas uma democracia de forma alguma, de forma alguma. Em que país democrata um parlamentar, no exercício de seu mandato, é preso ou condenado por falar, né? Em que lugar uma jornalista é penalizada por um tribunal eleitoral, que, aliás, nem deveria existir, né? Para que tribunal eleitoral? Não vejo muito sentido. Porque, assim, se ela difamou a Janja, seria todo o direito da Janja, do Lula, de quem quer que seja, processar essa moça por calúnia de difamação. Mas não na esfera eleitoral. Então, eu, sinceramente, acho que não somos uma democracia, não. Mas fico feliz que os três amigos achando que nós somos uma democracia C menos, eu acho que a gente é alguma coisa que não é democracia demais. Tomara que vocês estejam certos ou estejam errados, porque talvez, né, a perspectiva de vocês estando certa, a gente tenha mais motivos para ter esperança que essa democracia que agora está disfuncional possa voltar para a curva. Eu acho que não. Acho que a gente já ultrapassou aí Acho que você algumas. acertou. A nossa democracia é demais. Demais. Não, tomara Trocadilho. que a gente chegue ao ar, né? É. Não, Infame. isso já, Esquece, isso aí possível. esquece. Se a gente chegar um dia a ser mais, putz, meu, É. O Brasil churrasco não de é final de mais A, semana reúne a família, O Brasil não é mais A nem no futebol. né? Exatamente. Tu não sabe nem. No A futebol é gente, um B menos caindo para C. você quer ver Não, uma fala. disfuncionalidade da democracia que a gente sabe os nomes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós aqui, eu e o Marcelo, um pouquinho mais de idade. Quando isso aconteceu no país? Quando é que você se lembra lá quando você tinha seus 20, 30, 40 anos, que a população sabia a escalação do STF e não sabia a escalação do Mas CNC? isso daí eu acho que não é sinal. Acho que é sinal de uma espetacularização Espetacularização da da Espetacularização. justiça, desde o mensalão. O mas mensalão, da qual o os julgamento do próprios ministros mensalão, fazem parte, né? isso, tranquilo, é isso mesmo. Sim, eles gostam. Os ministros gostam, né? Eu não estou dizendo ao contrário, estou dizendo que houve uma espetacularização da atuação do STF desde o julgamento do mensalão e que o pessoal tomou gosto e continua. Eu acho que não tem, eu acho que atrapalha o processo, né, decisório do STF e tal, mas eu não vejo como um sinal de falta de democracia. É um problema de ego, né?
Tomara que Eles poderiam estar vocês, decidindo de maneira tomara que vocês estejam constitucional. certos. Tomara que vocês estejam certos, tomara que as dúvidas que ainda pairam sobre muitos cidadãos sobre a questão da lisura das eleições não seja uma dúvida que permaneça, né? Tomara que se faça mais justiça em relação a essas pessoas que foram acusadas de golpe de Estado, quando na verdade ali foi uma manifestação, um quebra-quebra, e deveriam ser punidos por isso. Tomara que vocês estejam certos. Bom. Depois de tanta desgraça, chegamos naquela parte boa, né? Da dica, da bola dentro, da bola fora. Eu vou começar pela Nora. Nora, qual que é a sua dica? Você vinha falando alguma coisa no esquenta aí de uma série. Eu acho que é disso que você vai falar? Então, na verdade, são duas, assim, dicas. Ainda estou no começo, tá só no segundo capítulo, mas pode ser interessante chamar O Regime, com a Kate Winslet na HBO, tá? É basicamente a chanceler de uma república de bananas, só não é de bananas, é de batatas, para ser exata, porque em algum lugar na Europa Central, não, tem umas coisas muito bizarras, mas que a gente encontra várias semelhanças com coisas que acontecem aqui, tá? Então, tô achando interessante. Acho que pode valer a pena, sim. Vamos ver, tá? Por enquanto, tá só no segundo capítulo. É um capítulo por semana, coisa que me aflige um pouco. Eu gosto de ver tudo de uma vez só, pelo menos tudo numa semana. Mas acho que pode valer a pena, tá? Bom, bola dentro não me ocorre nenhuma, e bola fora, claro, essa frase hoje maravilhosamente misógina de que as mulheres, quando têm uma profissão, usam dinheiro para comprar batom e calcinha, né? Aliás, tem uma coleção de batons, claro. Americanas. Tá? E, enfim, achei isso absurdo, 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 até não poder mais, porque além do mais, isso implicita que a gente compra coisas para agradar aos parceiros, né? Porque afinal de contas, né? Quem compra uma calcinha para si mesma, né? Não sei. Enfim, eu não sei nem por onde começar, sinceramente. Eu só espero, todo dia eu fico assim torcendo. Hoje não, hoje não, hoje não. E hoje sim, tem mais uma besteira. Então, assim, eu me sinto como o Kleber Machado naquela corrida lá do Rubinho. Rubens Barrichello, né? Hoje todo dia, né? Enfim, é isso. E, e você, Xará, qual que é a sua bola dentro? Qual que é a sua bola fora? Qual que é a sua dica? Eu vou dar. Tem uma notícia hoje, parece que o Tarcísio vai para Israel, né? Algumas entidades, não o governo, né, mas algumas entidades judaicas convidaram alguns governadores alinhados com Bolsonaro para irem a Israel. Caiado também E o parece que vai, Tarcísio, né? oi? Caiado também parece que Caiado diz vai. que vai, É, não sei, o a Nunes notícia diz é que que não. O Nunes diz que vai ficar mas o Nunes eu acho que é um momento mais delicado, né, por conta aqui, da Aí, o, então. eleição e tal. e o Bolsonaro vai Mas pedir autorização para o Supremo, né? Para ver se pode viajar, é, né? o Tarcísio tomou uma decisão meio arriscada, né, porque afinal, mas eu acho que está alinhado com o eleitorado dele e faz todo sentido. Então, Bola dentro. eu acho bola dentro para ele. Bola fora, na verdade, a gente devia fazer um outro prêmio, que é o prêmio Tiro no Pé, né? Que é o seguinte, eu não sei se vocês acompanharam uma polêmica aí do livro O Avesso da Werneck? Pele, que foi, enfim, um livro didático não, um livro, foi prêmio Jabuti, inclusive, que foi indicado para adolescentes e que parece que tem algumas cenas de sexo explícito, né, numa outra página ali. E uma professora do Rio Grande do Sul denunciou, enfim, colocou um post nem sei aonde, e aí os governos do Rio Grande do Sul, de Goiás e do Paraná recolheram a obra. Bom, para mim foi um tiro no pé, né? Porque a obra é irrelevante, traço, né? Não vendia e de O autor repente, agradece. por total, né? É O tudo que ele autor, queria. nossa, deu uma voadora, não, censura, porque esses bolsonaristas, porque não sei o que e tal, e está vendendo feito pãozinho quente, né? Então, acho que está em segundo lugar na Amazon e tal, e era irrelevante. Negócio, assim, primeiro que
ok, pode não ser. Primeiro, para adolescente, o adolescente tem acesso a sexo de várias maneiras, né? Não vai ser nesse Sim. livro que vai ser a novidade. Enfim. E depois, putz, os governos recolherem, né, os livros, que tudo bem, você pode até discutir se o MEC deveria estar indicando o livro ou não, isso é uma discussão. Agora, você dá milho para bode, né? Faz assim, pô, não, tiro no pé. Seria, passaria em branco se os governos não, se os secretarias de educação não recolhessem um livro. Enfim, essa é a minha bola fora. E dica eu Dica. não tenho, não Sem tenho dicas nenhuma. hoje. Vai ficar devendo duas para a semana que vem. Vou anotar Duas aqui para a semana que vem. no caderninho, no conta corrente aqui. E você, Vitão? Eu vou seguir aí eu não estava tão por dentro dessa bola fora, mas pela descrição do Guterman, perfeita, né? Parece até que foi combinado com a autor, ó, nós vamos pegar o livro, vamos fazer isso, você dá uma bombada aí nas vendas, o cara agradece. É, Na verdade, também não tenho, devia me preparar melhor. Eu não Então, tenho ó, já está anotado na nenhuma dica, caderneta. Vocês não devem tinha, dicas, hein? Ó, Bom, eu vou dar uma a- dica em nome de nenhuma dica. vocês dois. O filme Ferrari, tá? Nem é muito É sobre bom, carros. É bom, eu é vi o bom. trailer. Nem é muito, nem é tanto sobre carros nem nada, mas sobre a vida do Enzo Ferrari e tudo. É bem legal o filme, sim. Eu vi faz umas 3 semanas, até esqueci de comentar, tá? Não precisa nem gostar de carro. É meio uma Uma biografia. pergunta, Nora. Hum, Verstappen vai ganhar todas as corridas do ano? espero que sim. Não, não. Espero que Você sim. torce para ele, mas tu vai Claro. ganhar? É bem provável. Se a Red Bull não implodir com todos esses escândalos que está tendo na equipe, Não interfere no carro, né? não no carro e aparentemente nem na cabeça daquele cara. Aquele cara tem uma cabeça impressionante. Porque para não se influenciar com tudo isso, enfim. Mas eu não sei como é que fica a divisão, porque tem aquela história: Adrian Newey fica, não fica, o Helmut Marko vai, não vai, o Christian Horner. Aquilo acaba influenciando, inclusive na equipe, né? Porque aquilo é uma equipe, essa parte bem fechadinha, tudo, né? Então, não sei. Eu acho, no final, na pior das hipóteses, o Christian Horner pode ser que saia, porque ele não é, quer dizer, ele tem força lá dentro e tudo, mas não é o dono, né? Então, pode ser que saia. Ele é um chefe de equipe muito, muito, muito bom, mas é o chefe de equipe. Agora, o que eles não podem é perder o Max, porque eu acho. Se bem que o Max, em outra equipe, também ganharia corridas, né? Só que talvez não todas. o Enfim. Vascaíno Max Verstappen. Opa! Vascaíno. 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 Bom, vamos Vascaíno. lá. A minha dica é uma semidica. Existem variações de dica, né? Tem a antidica, não veja, que é uma bosta. Tem a dica que você já viu e gostou. E tem aquela semidica, que é meio tipo o Silvio Santos, né? Olha, assista, é um filme maravilhoso, eu não vi, mas na verdade é o seguinte, não é que eu não vi, eu estou assistindo. Tem uma série chamada O Silo, que é da Apple TV. Ela é uma coisa meio apocalíptica, é uma comunidade que vive dentro de um silo e aí tem todo um mistério de você entender um porquê daquilo ali tudo. Então, tá me prendendo a atenção, acho que vale a pena assistir. Essa é a dica. Bola dentro não tem, mas eu tenho uma profusão de bolas fora, né? Bom, falar de bola fora do Lula é quase que chover no molhado, mas assim, não dá para abrir mão de lembrar essa fala agora, né, da mulher trabalhar para comprar calcinha e batom, é um negócio assim. Cara, e é impressionante, né? Assim, nós vamos ainda ter uma legião de tetraplégicos, né? Porque esse pessoal se contorce tanto para tentar explicar o que não tem explicação, que uma hora os caras vão estar se impondo assim lesões gravíssimas, né? Porque eles têm que se revirar de um jeito, né, para conseguir encontrar uma justificativa. Bom, uma outra bola fora vai para o ministro Barroso, o iluminado ministro Barroso, né? Que diz que a sociedade não está preparada para discutir, que o STF que tem. Cara, assim, o Barroso é candidato à sucessão presidencial? Porque quando eu vejo esse cara falar, a sensação que eu tenho é assim, que é quase que um candidato a um cargo executivo, né? Não tô vendo, não se comporta como um ministro, né? Apesar de ser extremamente vaidoso e tudo, né? Na sua, no seu, na sua
seu jeito, assim, mas é de uma prepotência, de uma arrogância, Uma soberba, né? mas Soberba. é O cara, o cara, uma coisa o negócio assim, patológica, é um negócio ele realmente patológico. se acha muito acima de Nossa, todos, né? e não, a sociedade não está preparada. O Marcelo foi muito feliz, né? Quando o Congresso não debate algo, existe uma decisão em não debater aquilo. É que aquilo não é uma pauta do momento, que aquela discussão não está madura. Então, não decidir, não legislar sobre algo diz respeito também a uma prerrogativa. E não cabe ao STF, ah, não, já que não legislou, legislemos nós. Né? Então, assim, é absurda a soberba, né? E realmente, quando eu ouço o ministro Barroso, a sensação que eu tenho é que eu tenho um candidato à sucessão. Seria até legal que ele saísse candidato, porque teria uma votação pífia. Talvez ele se desse ali conta da sua real dimensão, né? Que ele é um 11 avos ali de um colegiado indicado por toda sorte de critério, talvez menos aquele que talvez devesse realmente valer. E por fim, e com muito pesar, eu Na não verdade, sou um. Marcelo, esse pessoal É, só se dá conta de sua insignificância quando eles são aposentados forçosamente, né? Os caras no compulsório lá e simplesmente deixam de ser o que ministros. é, Aí eles perdem completamente o séquito de essa puxa-saco, passa a soberba. ser ninguém. Só vai E acontecer isso. Aí aí. muitas vezes entra em depressão, né? Mas É, é isso, porque eles se acham divindades, né? coloco na mesma esteira o Gilmar Mendes, assim, que faz ponderações políticas, contou uma história de estar numa charutaria lá, tem umas Tomando coisas assim, cara, conhaque. ah, de um popô cair da bunda, assim, né? Então, e a terceira, né? Assim, eu sou católico, não sou católico praticante. Os católicos dizem que não existe isso, né? Se eu não sou um praticante, portanto, eu não sou um católico, mas fui batizado, fiz primeira comunhão, e assim, e eu tenho um amargor adicional. Eu gosto muito de São Francisco de Assis, acho que é uma figura muito inspiradora. Há quem diga que São Francisco de Assis foi o ser humano que mais se aproximou na obra de sua vida à palavra do Cristo, né? E é uma história bonita de São Francisco de Assis. Eu gosto dos animais, ele é o protetor dos animais e tal. E quando o Papa escolheu o nome Francisco, aquilo foi para mim pessoalmente emocionante, né? Puxa vida, um Papa e tal. Será que nós vamos ter alguém, né, de novo, tão carismático como foi o Papa João Paulo II? Eu lembro que eu tinha 14 anos, pedi para o meu pai, pai, me leva para ver o Papa. Ele me levou ali na 23 de maio, em frente ao Clube Sírio-Libanês, e o Papa passou, e eu, garoto, me emocionei com aquele cara lá, o Karol Wojtyla, que lutou contra o comunismo, lutou pela liberdade e tudo. E aí o Papa fala que a Pode falar. Ucrânia deveria levantar a bandeira da paz, que seria um ato de coragem, um país, um povo abrir mão do seu direito de existir, da sua determinação, das suas fronteiras, quer dizer, é o fim do mundo. Então, assim, eu me sinto envergonhado, né? Se eu tivesse um amigo ucraniano, eu ia pedir milhares de desculpas. E o que eu percebo cada vez mais é que eu sou cada vez mais cristão, mas cada vez menos católico. Talvez nem seja, porque realmente esse Papa, assim, eu acho que cruzou todos os limites. Um posicionamento político interfere na política interna dos países. O Brasil é o país um dos maiores países mais católicos do mundo, se não for mais, né? E ele deixou de vir na comemoração da nossa padroeira durante o governo Temer, né? Num ato de solidariedade a Dilma, porque além de chefe de uma religião, ele é chefe de um estado. Então a postura dele foi de interferência, é um assunto que só diz respeito a gente. Escolheu o lado errado. Então, assim, uma ultra, master, hiper bola fora pro Papa Francisco. Uma profunda decepção. Eu gostaria de terminar o nosso bate-papo num astral maior, mas uma semana dessa, com uma pauta dessa, vocês me perdoam, não tem jeito. Mas quem sabe, semana que vem, na edição comemorativa, edição 171, Ah, edição. eu tenho um tema que pode levantar, terminar o programa num alto astral. O São Pô, por Paulo favor, escapou, o São Paulo nos salve. escapou do vexame, Não, não, sabe-se não. lá como, Não, 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 não. Vamos, de, vamos, de, de não se vamos, classificar para as não, quartas. não, 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 não. Primeiro você Eu não não sei elevou, como, foi você não ali. elevou, primeiro você não elevou o astral do porcaria nenhuma, mas tudo bem. A bem da verdade, numa situação quase que, né? Bom,
Os apreciadores do bom futebol sabem, já sabiam, que o São Paulo havia sido fragorosamente garfado contra o Palmeiras no clássico que disputou no domingo à noite. Muito bem. Numa situação quase que inédita, a Federação Paulista admitiu de fato que a entrada criminosa que o Pablo Maia sofreu deveria ser alvo de expulsão, assim como o Luciano sofreu um pênalti que não foi dado. E aí fica aquela pergunta: para que serve o VAR, a não ser para dar pênalti para o Palmeiras, né? Então, na verdade, a suposto risco que o São Paulo teve de nos classificar não diz respeito ao jogo que nós tivemos com o Ituano e que estivemos sempre à frente do placar. Não diz respeito. Diz respeito aos pontos que nos foram garfados no jogo imediatamente anterior. Então, ao final das contas, justiça foi feita. As oito maiores forças do futebol do estado de São Paulo avançaram para as quartas de final, né? Eu não sei porque vocês estão rindo, né? Você tem um campeonato, os oito avançam, são as oito maiores forças do futebol paulista, avançaram para a quarta de final. Pô, valeu, Xará, porque finalmente a gente dá uma risada. É o que eu sempre falo. O meu tricolor pode me faltar, mas o Corinthians nunca falta. Ele sempre me deu É isso alegria. aí. Então Tuxê, tá É isso aí. certo, gente. Até semana que vem na edição tuxê. comemorativa lá do Lula, edição 171. Fiquem com Deus, sempre bom falar com Até vocês, mais. um grande prazer Um e até semana que abraço. vem. Beijo. Tchau, 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 gente. tchau. Tchau, tchau. Valeu!